E aí o mais impressionante é você ver o Peter Thiel falando numa entrevista que ele deu para o Hoover Institute, tô dando os detalhes, e ele fala sobre o anticristo, fala sobre a besta do Apocalipse, ele cita a Bíblia, vários versículos tudo de cabeça, fala lá, 2 Timóteo 3:5, e diz o versículo, esses caras são aficionados por Tolkien e pela Bíblia. E eles, ouvindo esses caras falarem, você entende que eles creem que o Apocalipse é real. Só que eu não sei de qual lado que eles estão jogando, né? Pois é. Porque o anticristo é um anti-messias. O anticristo será um messias para o mundo inteiro. O mundo inteiro verá o Messias como o salvador do mundo. Pode ser que muitos desses caras acabem abrindo o caminho para o anticristo e patrocinando o anticristo por engano, por achar que ele é o verdadeiro Messias. Então, o Peter Thiel tá achando que ele tá trazendo o Messias ou patrocinando o Messias, eu tô achando que até as tecnologias que ele está criando são as tecnologias do anticristo. Então, o Peter Thiel, que investiu no Facebook e criou a Palantir e criou o PayPal e é ex-sócio do Elon Musk, ele também patrocinou a Anduril Industries. A Anduril Industries tem o objetivo de vencer as gigantes do complexo industrial militar. Em que sentido? Vou indicar mais um livro para a galera. Organizações Exponenciais. Esse livro é sensacional. Esse livro mostra como o Instagram original, o YouTube original, tô falando o Instagram antes de ser comprado pela Meta e o YouTube antes de ser comprado. Verdade, Instagram não era da Meta. Não, comprado, os caras compraram. E o que aconteceu? O WhatsApp também, né? Também, o WhatsApp, né? Todas essas empresas, né? A empresa original é o Facebook, que também tem patrocínio da CIA. A gente já viu a história do Peter Thiel. Então, o que está em jogo aqui? É a gente entender que essas empresas originais era garotada no fundo de quintal ali mesmo, né? Se você olhar a história do YouTube, a história do Instagram. Então, essas empresas pequenas venceram empresas gigantes. Esse é o conceito das organizações exponenciais. O livro é do Peter Diamandis, se eu não estou enganado, que é lá o fundador lá da Universidade da Singularidade. Então, a Anduril Industries, o objetivo deles é, no dia que o Palmer Luckey foi demitido da Meta, ele criou a Anduril. Anduril é o nome da espada lá que o Aragorn usava, né? O objetivo da empresa é o seguinte: as empresas do complexo industrial militar tradicionais, a gente está falando das maiores do mundo, as que mandam no mundo, Lockheed Martin, a própria Boeing, a Northrop Grumman, a Raytheon, essas são as empresas que fabricam as armas no mundo inteiro, esse é o complexo industrial militar. O que elas fazem? Os Estados Unidos mandam um projeto de uma arma nova, ou de uma aeronave nova, ou de um blindado novo, e eles desenvolvem. Só que isso é muito burocrático, demora muito. Qual foi a pegada da Anduril? A Anduril, com o apoio do Peter Thiel, eles já fabricam as armas e oferecem para os Estados Unidos. Eles inventam? Eles inventam as armas, já tem o estoque pronto e falam, ó, esse é o meu catálogo. Tá. Você te interessa alguma? O que está acontecendo? A empresa valia 150 milhões em 2023, está valendo 20 bilhões agora. A Anduril é a empresa que está criando os drones lá do Oblivion, esses drones exterminadores do futuro. Que eles têm uma inteligência artificial que ela acerta em ponto vital, independente. Isso, é 100% de acerto. 100% de acerto. E aí, o que acontece? O Elon Musk explicou nessa conversa com o pessoal lá da West Point, né, a academia West Point, que esses drones, eles têm inteligência artificial local, tá? Tem um monte de tipo de inteligência artificial, né? Inteligência artificial local é que ele tem autonomia para tomar decisão. Você não precisa falar, atira naquele cara ali. Ou ele mudou a situação, ele tem que... Ele se adapta. E vem pra base, ele se adapta. E aí o general que estava apresentando ali a palestra com o Elon Musk perguntou, mas o que é isso? Ele falou, é o exterminador do futuro. Ele tem uma missão e ele vai cumprir aquela missão. Inteligência artificial local é o exterminador do futuro. Então ele falou, agora as guerras serão com os exterminadores do futuro. Quem tiver o melhor exterminador e mais quantidade vai vencer. Você já viu os vídeos meio... Cara, é aterrorizante dos soldados russos meio desistindo. Muita angústia, né? Os caras fogem, o cara tenta dar tiro, não acerta, até que ele se rende, fica ajoelhado. Sim. E aí vai morrer, não tem jeito. Só que aí a Anduril, ela não apenas faz os drones assassinos, mas a Anduril tem também os sistemas antidrone. Você liga, aperta um botão, todos os drones caem. Jam lá e... E eu tava pesquisando, aí organizações exponenciais.
É do Sam Esmail, né? Não é do Salim, Peter Diamandis. São 3 autores, mas é a galera Michael do... Maloney e Yuri Van Guest. Mas você tá vendo ali Singularity University, né? Cadê? É da galera da Universidade da Singularidade. Já que eu falei do Peter Diamandis, um livro legal também é o Abundância. Cara, esse livro é sensacional. Que fala sobre... Fala sobre a tecnologia vai trazer um mundo de abundância, só que é aquela abundância com o paradoxo de Jevons. Os caras top vão consumir o que eles quiserem, porque eles vão ter crédito infinito, e os caras mais simples vão ter um crédito de consumo. Então vai ser abundância para os 1% mais poderosos. A galera vai receber ração e crédito de carbono e de energia, né? Sempre que você pensar em crédito de carbono, pensa crédito de energia, porque esse era o plano original do movimento tecnocrático que tinha como cabeça o avô materno do Elon Musk, que era o Joshua Norman Hadelman, né? Que é pai da mãe do Elon Musk, né? Da May Musk. Então, Peter Thiel tá por trás disso tudo, meu irmão. Peter Thiel, ele criou um negócio chamado Founders Fund. O que é o Founders Fund? Founders Fund é um negócio que ele fica monitorando os jovens talentos nas universidades, tira o cara das universidades e bota para trabalhar para ele. Ele fez isso sabe com quem? Com o Palmer Luckey e fez com o Vitalik, que foi o cara que criou o Ethereum. Ou seja, Ethereum é filhotinho do Peter Thiel também. Stablecoin é a ideia do Peter Thiel. Fintech é a ideia do Peter Thiel. Então as criptomoedas estão nessa tecnologia. Criptomoedas são as tecnologias do anticristo também, dependendo da maneira como você usa. Por quê? A ideia do hash, do blockchain, é você ter uma transação que ela fica eternamente gravada. Você não pode alterar. Você só tem ali supostamente o benefício do anonimato. Mas muitas pessoas já concluíram que o Bitcoin não é tão anônimo assim, que você pode fazer o cruzamento de dados, você chega em quem está usando. Agora, se você tem um sistema do blockchain em que tudo é definitivamente registrado, isso para um sistema de monitoramento global é maravilhoso, né? Pô. É perfeito, porque você vai saber tudo que todo mundo fez e ninguém vai poder forjar. Não fui eu que fiz, não foi feito, eu apaguei o que eu fiz, não tem como voltar, meu irmão. Então, o que a gente está vendo agora? Que é um dos passos aí do Fórum Econômico Mundial para tendências para 2030. Lembra? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz? Isso só pode ser implementado com a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. E o dinheiro digital centralizado. Por quê? Desenvolveram o blockchain, desenvolveram o Bitcoin. Aí você pega o white paper do Bitcoin, é igualzinho um projeto que a NSA, que é aquela agência do Edward Snowden, onde ele trabalhava, já tinha criado. Né? Você tem paper da NSA e da CIA, antigaço, falando sobre a importância de uma criptomoeda, que você consegue monitorar tudo que está acontecendo ali dentro, tudo que todo mundo comprar e vender está devidamente registrado. Então, se você pesquisar com calma, eu tenho Bitcoin, eu acho legal pra caramba, mas eu não sou criancinha de achar que isso aqui é Madre Teresa de Calcutá. Esse livro é sensacional, né? Best-seller New York Times. Pô, tem esse então? Tem em português, né? O futuro melhor do que você imagina para elite. E é do Peter Diamandis, que é fundador do... Olha a capa. Que sentiu? É uma raçãozinha, né? Tipo uma coisinha a vácuo que é distribuído para uma população mais pobre. Cara, eu não tinha me ligado nessa capa hein, cara. Olha lá. Aquela comida desidratada, tipo uma ração, cara. Entendeu? E ele ainda tá chamando isso de abundância, né? Abundância é pra quem, cara pálida? Lembra do filme A Espera do Amanhã? É A Espera do Amanhã, não? Não. Que é com o Justin Timberlake, como é que é? Preço do Amanhã. Preço do Amanhã. Os caras... Crédito de tempo. Crédito de tempo e os ricos compravam. Os pobres não tinham tempo nenhum, tinha que ficar comprando minuto. E os poderosos eram imortais. Pois é. O cara tinha tempo infinito. É a mesma coisa com... Podia ir aumentando. É a mesma coisa com crédito de carbono, crédito de energia. Ó, que coisa linda, substituímos o dinheiro pelo crédito de carbono. Meu irmão, você vai ter que correr atrás. Quem for latifundiário vai ter, né? Você vê que o Bill Gates comprou quase todas as terras agricultáveis dos Estados Unidos, já estão na mão dele. Que ele vai ter crédito de carbono infinito e vai impedir o cara de ser autossuficiente também, né? O que a gente tem visto aí de leis impedindo a autossuficiência, cara, é uma coisa totalmente do apocalipse. Por quê? O apocalipse diz que as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca. Para você formalizar isso, você não pode impedir, você tem que impedir o cara de ser autossuficiente.
Porque eles falam, só vai comprar e É o vender. que eu tô tentando lá na minha casa da montanha. Exato. Ou seja, só vai comer quem tiver a marca, a gente vai controlar o alimento. Então essa ideia de internet de sexta geração, que é implante subcutâneo, para você carregar ali sua carteira digital, seu certificado de vacinação, seu crédito social também, só tem como ter crédito social, crédito de carbono se você tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Só que aí, o que a gente estava pensando que ia ser implementado? Os governos iriam substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital, mas obviamente não um dinheiro digital descentralizado, mas um dinheiro digital centralizado. Como é que se chama um dinheiro digital centralizado comandado pelos bancos centrais nacionais? Central Bank Digital Currency, CBDC. A gente estava imaginando que o Fedcoin, que é o nome da moeda digital americana, o Drex, né, que era o antigo RD, né, o real digital, ou o Yuan digital, o euro, a gente estava achando que era isso. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora é um deslocamento desse poder saindo das mãos do Banco Central e indo para os tech bros do Vale do Silício. Lembrando, PayPal. PayPal é um protótipo de moeda digital também. É um pagamento digital que já tem na sua concepção uma moeda digital também. Então, mais uma vez, o Peter Thiel também está por trás dessa tecnologia. Por quê? Se você tem ali um pagamento digital, vira uma moeda digital centralizada do Banco Central, você domina tudo. Só que eles não querem dar esse poder. Hoje, o Trump não quer dar esse poder para o Banco Central. Ele quer que o poder esteja na mão dele e na galera dele. Então, o poder de fazer uma moeda digital sai do Banco Central americano, Federal Reserve, que é uma instituição privada, e vai para as mãos do Vale do Silício. Por isso que não serão as CBDCs nas mãos do Banco Central, mas as stablecoins, que são moedas digitais pareadas com dólar. Escreve o que eu tô falando, hein, galera? Na hora que substituir o dólar por uma moeda digital, não vai ser o Fedcoin, porque o Trump, quando assumiu o poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo o Banco Central de fazer a moeda digital. Entregou isso nas mãos de quem? Principalmente do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que faz a ponte com a galera do Vale do Silício. Principalmente com o David Sachs, que é o da máfia do PayPal, que hoje é o czar da inteligência artificial e das criptomoedas dentro do governo Trump. Obviamente, todos esses caras são bilionários do Vale do Silício. Então, outra tecnologia do anticristo, as moedas digitais centralizadas, que vão aparentar serem descentralizadas, mas que na verdade vão estar monitorando tudo. Pois é. Mais uma tecnologia. Se você quiser uma outra, eu tô selecionando, que eu separei umas 1000, não dá pra gente ficar aqui para sempre. A arma da voz de Deus. Essa é uma das mais sinistras de todas. Vou pedir pra galera aí, ó, The Voice of God Weapon. Se você quiser, bota Wired. Wired é W-I-R-E-D. Tem um filme com algo parecido. Wired. The Voice of God Weapon, Wired Magazine. Você vai ver uma série de artigos 2011, 2012, 2013. Imagina como é que tá isso hoje. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso aqui entra na categoria das armas não letais. Armas que foram desenvolvidas originalmente pela DARPA, que é a Divisão de Equipamento Bélico Avançado dos Estados Unidos, foi desenvolvida como armas para dispersão de multidões. Tá. Por exemplo, existe uma arma que é o Long Range Acoustic Device, LRAD, LRAD, Long Range Acoustic Device. O que é isso? Então, esse é o LRAD. O LRAD, ele é um protótipo da arma da voz de Deus, tá? A voz de Deus já é uma outra tecnologia que é V2K. Voice to Skull. Tá. V2K. Vê se acha pra mim esse artigo da revista Wired. Wired é W-I-R-E-D. O nome do artigo é The Voice of God Weapon Returns. O que é essa arma? Eles utilizando esse equipamento de Long Range Acoustic Device, sabe como é que é isso? Não. Tem uma multidão na frente do prédio do Trump lá querendo quebrar tudo. O cara chega com isso aí, meu irmão, solta um som tão agudo que o cara acha que vai explodir o ouvido dele, sai todo mundo correndo. Utilizaram recentemente, acho que na França, se eu não tô enganado. Aí todo mundo me mandou, aí Daniel, aí você já tinha falado. Meu irmão, isso é de 2011. Eu estudo isso desde 2011. Como é que a coisa evoluiu? Aí esse aí, ó. Aí que começa a brincadeira. Eu não me lembro só a data. Se você puder subir dar uma procuradinha na data pra mim.
Acho que tá ali em cima, ó. 21 de dezembro de 2007. 2007, tá? Depois que essa Sharon Weinberger, que é a jornalista que escreveu, ela escreveu uma série de estudos. Tanto que o título desse artigo da Wired Magazine, aí os caras olham e falam, nunca ouvi falar nesse site não. Wired Magazine é o maior site do mundo de novas tecnologias. Pois é. Junto com o Gizmodo, tá? Pra quem não conhece. Wired Magazine não tem em português, mas Gizmodo tem Gizmodo Brasil, tá? Se você quer saber de onde eu tiro essas maluquices que eu tô falando, muitas vêm da Wired Magazine. Fica ligado que lá. eu me amarro em ler aquilo ali e ver o que tá rolando, tá? Então, em 2007, vejam aí, a gente tem quase 20 anos, né? 18 anos, ele já tinha essa tecnologia. Você veja que em 2007 ela tá falando The Voice of God Weapon Returns, volta, porque já tinha. De tanto estudar esse negócio de fazer um barulho muito alto no ouvido das multidões, tecnologias de armas não letais para dispersão de multidões. Eles começaram a descobrir que, dependendo da maneira como você afina o que eles chamam de Microwave Hearing Effect, efeito de escuta por micro-ondas, você consegue mandar áudios de falas para dentro da cabeça da pessoa. Tá? Eu não sei se a galera já viu, se você já viu, Vilela, aquele fone que o cara põe na cabeça, que ele escuta no crânio, não no ouvido. Que o cara consegue ouvir música e conversar ao mesmo tempo. Eu tenho um óculos para viagem que você assiste o filme aqui dentro e escuta com a haste do negócio, vibra no seu osso. Vibra no osso. Então, para você é mais tranquilo, porque você já sabe disso. Quando eu falava isso nas palestras que eu dava, ano 2005, 2007... Os caras achavam que era doideira. Me tirava de palhaço, né? Só que aí eu falava, faz parte, né? Brasil, só 8% de capacidade de ler e se expressar, né? Então, beleza. Você já sabe que isso é real. É possível a gente escutar sem o áudio chegar pelo tímpano. Pela caixa craniana você consegue. A vibração vem pelo osso. Então, o que eles conseguem fazer? Eles já há muitos anos atrás, eles conseguem fazer isso à distância. Não precisa você botar a haste do óculos. E aí, como é que eles começaram a usar isso? Imagina que os americanos estão lá invadindo o Irã agora. Sabe o que eles começam a fazer? Tá, por exemplo, eles estão tentando invadir a usina subterrânea de enriquecimento de urânio. E aí tem um monte de soldado iraniano lá dentro. Uma hipótese. Eles soltam esse áudio na cabeça do chefe ali do pelotão, do comandante. Só ele escuta. Não é um barulho que todo mundo ouve. Só o cara escuta. E ele escuta falando em persa, língua iraniana, o seguinte: eu sou o teu Deus. E eu ordeno a você, abaixe as suas armas, porque os americanos foram escolhidos por mim para trazer um novo governo para o Irã. Eu, Deus, rejeito o líder Khamenei e agora escolho um novo líder que será nomeado. E os americanos vão fazer isso. Isso é o que? Engenharia social. Porque você pega um povo que é altamente religioso e que crê que Deus existe e que conhece histórias de que Deus fala com a pessoa e usa isso para manipular os caras. Você conseguiu entender o nível da parada? Por isso que é a arma da voz de Deus. É voice to skull, é a voz dentro da caixa craniana. E aí você imagina um cara no Irã ouvindo isso, falando: eu sou Alá, teu Deus, falo contigo, começa a dar um monte de ordem maluca. O cara vira pro soldado lá e fala: você ouviu essa parada? O cara fala: não. Aí ele vira pro outro e fala: você ouviu? O cara não. Ele vai... Só tem duas hipóteses. Pra mim são 3 hipóteses, pra ele só tem 2. Ou Deus tá falando comigo, ou eu tô ficando maluco. A terceira hipótese é a arma da voz de Deus. Entendeu? Agora você imagina o anticristo chegando e as pessoas começando a ouvir dentro da cabeça: eu sou Deus que te criei. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pode se ajoelhar e aceitá-lo, que ele é o meu filho. O mundo inteiro ouvindo isso aceita o anticristo como sendo Cristo. E ainda vai falar: foi Deus que falou comigo, que eu ouvi a voz dele claramente. Essa arma da voz de Deus é antiga. A gente está vendo artigo de 2007. Imagina como é que isso está em meados de 2025, mano.